Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar sobre o Simple Past dos Irregular Verbs, ok? Bem, nós já vimos o Simple Past dos Regular Verbs e vimos que para colocar no passado é muito simples em inglês, é só acrescentar as letras ED no final. Mas qual é a característica dos Irregular Verbs? Os Irregular Verbs não são formados com um acréscimo de ED no final. Geralmente eles apresentam formas distintas, diferentes para o Simple Past e para o Past Participle, né, que é o particípio em inglês. Okay? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o infinitivo, o passado e o particípio. Infinitive, Simple Past e Past Participle. Observe o verbo partir, to leave. No infinitivo, to leave. No Simple Past, no passado, acaba se tornando left. Então não há nenhuma regra, nenhuma lógica, né? Nenhuma regra gramatical aí que nos leve ao left, tá? Então, to leave, no infinitivo, no passado, left. Agora observe que no particípio, no past participle, também é left. Então, eu posso dizer partir, to leave, partimos, partir, partiram, ou partiu, né? Left. E eu posso dizer partido, left. Ok? Agora observe esse segundo verbo, to go. To go significa sair, to go. No infinitivo, to go. No passado, fui, fomos, foram, né? Nós escrevemos em inglês went, went. E no seu particípio, né, ido, gone, gone. Então você percebe que não há um padrão. Então por isso que nós chamamos esses verbos de irregular verbs. Como não há regras para a formação dos irregular verbs, no Simple Past e no Past Participle, eles precisam ser memorizados. Por isso, nós vamos classificá-los aqui para uma melhor memorização em 3 tipos: uniformes, biformes e triformes. Vamos ver aqui como, né, são os verbos uniformes, biformes e triformes no infinitivo, Simple Past e Past Participle, ok? E vamos ver, obviamente, sua tradução, translation. Então vamos lá. Começando pelos uniformes, os verbos uniformes são aqueles que têm uma mesma forma, tanto no infinitivo, como também no Simple Past e no Past Participle. Vejam esses exemplos. Nós temos o verbo to cost. To cost significa custar. Então, to cost no infinitivo. No Simple Past, no passado, cost. Custou, custaram, né? Cost. E no Past Participle, no particípio, custado, cost. Então, o verbo ele permanece inalterado, né? Então, por isso chamamos de uniforme. Outro exemplo que temos também de um verbo uniforme é o verbo to put. To put significa pôr. Então, to put, pôr. Simple Past, put, né? Pus, pôs, poram, né? Então, put. E no Past Participle, né? Put, ok? Posto, tá? Put. Mais um verbo para fixar, perceba que também é uniforme, né? Tanto no infinitivo como também no passado e no particípio, é o verbo to shut. To shut significa fechar. Então, to shut, fechar. No Simple Past, shut. E no Past Participle, também shut. Agora vamos ver os verbos, alguns exemplos de verbos biformes. Nós temos o verbo to become, que significa tornar-se. Então, to become, no infinitivo. No Simple Past, became, became. E no Past Participle, no particípio, become. Observe que ficou igual ao infinitivo, né? A estrutura, né, do verbo. Então, to become, became, become.
Temos também um outro verbo biforme, né? Dentre outros verbos, nós temos aqui, para exemplificar, o verbo to feel. To feel significa sentir. No simple past, o verbo fica felt. Senti, sentimos, sentiram, né? Felt. E no past participle, também felt. Então, observe que ele é biforme, por quê? Porque ele tem uma forma para o infinitivo, to feel, e uma outra forma para o simple past e past participle. Diferente do to become, que era uma forma específica para o simple past, e uma outra forma que é parecida no infinitivo e no past participle. Então, por isso que esses verbos são biformes, porque eles têm duas formas aí em alguma dessas formas de apresentação do verbo, seja no infinitivo, no simple past ou no past participle. E mais um exemplo de verbo biforme, nós temos aí o verbo to make, que significa fazer, to make. No simple past, o verbo muda para made, made, e no past participle também, made. Então ele é biforme porque ele tem uma forma no infinitivo e tem uma outra forma aí no simple past e past participle, ok? Estamos vendo apenas alguns exemplos de irregular verbs. Agora vamos ver alguns exemplos dos verbos triformes. São aqueles que apresentam formas diferentes tanto no infinitivo, como no simple past, como também no past participle. Então nós temos aí alguns exemplos como o verbo to begin, que significa começar, to begin, no infinitivo. Began, comecei, começou, começaram, né? Began. E começado, begun, begun, no past participle. Então é to begin, to began, to begun. Temos também o verbo to fall, que significa cair, to fall. E no passado, fell, fell. No past participle, fallen, fallen. Okay? Temos também o verbo to sing, cantar, to sing. No simple past, no passado, sang, sang. E no past participle, sung, sung. Ok? Então, esses são apenas alguns exemplos. Sugiro que vocês deem uma olhada, né, na internet, em livros, em outros verbos, né, que também são irregulares. Ok? Bem, agora nós vamos ver como nós construímos frases na afirmativa, na interrogativa, na negativa e na interrogativo-negativa em inglês usando o simple past dos verbos irregulares. Ok? Então observem que na afirmativa nós vamos fazer a conjugação normal do simple past, né, do irregular verb. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Bram Stoker, que foi um grande escritor, Bram Stoker escreveu, wrote a famous book. Então observe que o verbo aí, wrote, o verbo escreveu aí, escrever no passado, é um verbo irregular e está conjugado aí, né, no passado, né, no simple past. Então, nós fazemos isso na afirmativa, conjugamos normalmente colocando o verbo no simple past. Na interrogativa, nós vamos colocar o did no início da pergunta, para indicar que é uma pergunta no passado, e o verbo principal nós vamos manter no infinitivo sem o to. Então, observe. Did Bram Stoker write a famous book? O Bram Stoker escreveu um livro famoso, então observe que na hora de perguntar, eu coloquei o did para indicar que é uma pergunta no passado, e o verbo, né, to write, né, que significa escrever, foi colocado no infinitivo sem o to. Então nós só conjugamos o verbo no passado, né, quando ele está na afirmativa. Na interrogativa, nós mantemos no infinitivo sem o to e colocamos o did lá no início para indicar a pergunta.
no passado. Agora vamos ver a forma negativa. A forma negativa é muito simples. Você vai colocar o did not antes do verbo sem o to, ok? Então, o verbo principal sem o to no infinitivo. Veja só. Bram Stoker did not write, não escreveu, a famous book. Esse did not nós podemos contrair, inclusive, a forma contraída é a forma mais comum no dia a dia na fala e na escrita. Então, nós podemos dizer Bram Stoker didn't write a famous book. Então, Bram Stoker não escreveu um livro famoso. Né? Bram Stoker, aí para quem não sabe, foi o autor do livro do Drácula, né? A história de Drácula. Tá? E agora vamos ver como se constrói uma pergunta, uma interrogativa que já vem com uma negação, né? Uma interrogativa negativa. Você coloca o did no início para indicar que é uma pergunta, o did, e coloca lá perto do verbo principal o not, para indicar a negativa. Então, did Bram Stoker not write a famous book? Então, Bram Stoker não escreveu um livro famoso. Então, observe que está na negativa porque tem esse not próximo ao verbo principal. Lembrando que o verbo principal aí está no infinitivo sem to. A outra forma que também podemos construir essa mesma pergunta, a interrogativo negativa, é fazendo a contração do did com not. Nesse caso, o not vai lá para o início da pergunta, junto com o did. Então, did Bram Stoker write a famous book? Bram Stoker não escreveu um livro famoso, então a estrutura da primeira frase, did Bram Stoker not write a famous book? É exatamente a mesma ideia, o mesmo significado da segunda frase. Didn't Bram Stoker write a famous book? Tá? A diferença é que na segunda nós contraímos o did com not, que é a forma mais comum no dia a dia, na fala e na escrita informal. Ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!